Então, turminha, agora na parte de geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre construções das moradias. E a gente vai ver como cada casa, como cada moradia, ela pode ser construída e que tipos de materiais nós podemos utilizar para construir esses diferentes tipos de casa, tá bom? As moradias, elas podem ser construídas com diferentes tipos de materiais. Vamos observar algumas imagens e ler a legenda para poder descobrir como cada uma foi feita, tá bom? Nessa primeira foto aqui, mostra uma casa construída lá em Curitiba, Paraná. Ela foi feita com tijolos, areia, cimento, telhas e telhas de barro, né? Telhas feitas de barro. A gente percebe que é um sobrado, né? Que é uma casa de 2 andares e que ela foi feita de tijolos, areia e areia, juntamente com cimento. É uma casa muito comum que nós conhecemos, não é? As nossas casas, elas são parecidas com essa, que são casas construídas com tijolos, areia e cimento. Já aqui a gente já vê uma casa lá em São Paulo, em Capão Bonito. É uma casa construída com galhos de árvores, bambu, barro e sapê. Ela é um pouquinho diferente, né, do que nós estamos acostumados a conhecer. É uma casa de barro, é uma casa feita com barro e bambu. Já aqui embaixo mostra pra gente uma casa lá no Amazonas, em Anori. É uma casa construída de tábua de madeira. São casinhas de madeira, você pode observar, olha, ela é toda feita de madeira. Então, por enquanto, nós vemos 3 tipos de casa. Feita com tijolos, feita com barro e feita com madeira. Vamos continuar lá na página 12 conhecendo outros tipos de casa, outros tipos de construção. Aqui na página 12 vem mostrando a moradia dos índios, que elas podem ser construídas com bambu, barro, madeira, palha, cipó ou até mesmo tijolo. Coisas que os próprios índios eles conseguem encontrar na natureza. Então nós vimos diferentes tipos de construção. E o que vai mais chamar a atenção pra gente? Que cada casa, ela vai ser construída de acordo com o tamanho do terreno. Se for um terreno grande, a casa possivelmente ela pode ser grande. Se for um terreno pequeno, será uma casa menor, uma casa pequena. E dependendo da condição financeira de cada família, a casa ela vai ser construída com o material possível. Como a gente viu os diferentes tipos, né, de construções, como casas com tijolos. Há lugares onde as pessoas elas são mais humildes financeiramente, então o valor aquisitivo delas de dinheiro é um pouco menor. Então a casa delas acabam sendo construídas de barro e bambu, outras de madeira, porque são casas que são mais baratas de se construir. Mas a gente vê que no local onde nós moramos, o comum de encontrar são casas de alvenaria, né? Que são as casas de tijolos com cimento. E a gente também agora aprendeu sobre a casinha dos índios, né? Que são as ocas. As casas dos índios, eles utilizam os materiais que eles encontram na natureza, como o barro, a madeira, a palha, o cipó e até mesmo o tijolo de barro que eles mesmos constroem, tá bom? E a gente percebe as 2 formas que foram feitas as casas, né, dos índios. Aqui é uma casa um pouco mais oval e aqui é uma casa, ó, em formato triangular, tá vendo? Olha, ela tem outro tipo de formato, mas as 2 casinhas, elas fazem parte do grupo Casas de Grupos Indígenas, tá bom? Então vamos para as atividades. No número 1 tá pedindo pra gente ler essa informação. Então vamos juntos com atenção. As moradias são construídas com elementos retirados da natureza, que podem ser transformados em materiais de construção. Isso mesmo, turminha. A gente encontra alguns materiais na nossa casa que foram materiais retirados da natureza, assim como os índios também utilizaram. Um exemplo, o tijolo. O tijolo ele é feito de barro. Isso mesmo. O tijolo ele é feito de barro e ele vai passando por vários processos até ele ficar durinho e chegar na consistência e no formato do tijolo, né? Então assim, o barro é moldado, modelado e colocado numa forma. E ele sai dessa forma, igual quando a gente brinca de massinha, que a gente coloca a massinha dentro de uma forminha e quando a gente tira a massinha fica do formato daquela forminha que a gente utilizou. Isso mesmo, é igual ao tijolo. Eles utilizam o barro, vão moldando o barro, modelando, colocam no molde e deixam secar. Quando eles tiram, o tijolo está naquele formatinho que a gente conhece, igual a gente coloca na nossa casa.
Então o tijolo ele é feito de barro. É só você completar com as letrinhas que estão faltando. Já o vidro, ele usa a areia. Isso mesmo. Mas tia, é areia sozinha? Não, né? São colocadas outras coisas misturadas com a areia e que no final, o resultado, a gente tem o nosso vidro. E por último, a madeira, que a gente bem sabe que a madeira ela é retirada das árvores, né? Mas a gente sabe também que a gente não deve derrubar as árvores sem necessidade, né? Todas as árvores que são derrubadas para retirar a madeira, elas são replantadas, tá bom? Então vamos lá, vamos completar. O tijolo é feito de barro, já o vidro ele é feito de areia e a madeira é feita de árvore. Vamos agora continuar a nossa atividade na página 13. Página 13. Você observou naquelas duas folhinhas na página 11 e na página 12 alguns tipos de moradia. E aí, turminha? Vamos marcar a resposta certa. Você acha que todas aquelas casas que você observou na página 11 e 12, elas são iguais? Se você achou que sim, elas foram construídas com os mesmos materiais de construção, você vai marcar aqui. Mas se você percebeu que elas foram construídas com diferentes tipos de construção, que não, elas não são iguais, você vai marcar aqui. Mas aí, turminha, aquelas casinhas, elas são todas iguais ou elas são diferentes? Elas foram construídas com o mesmo material ou com material diferente? Você vai marcar aqui, tá bom? Número 3. Com um lápis de cor da cor que você quiser, da cor que você preferir, você vai pintar os nomes dos materiais utilizados na construção da casa onde você mora. Então, você vai observar a sua casa agora. A sua casa, você tem na construção, foi feito utilizado tijolo, barro, ferro, palha, cimento, madeira, areia, vidro, bambu. Qualquer um desse material que você percebeu que foi utilizado na construção da sua casa, você vai pintar. Sim, você pode pintar colorido ou você pode pintar de uma cor só, da cor da sua preferência. E já no número 4, você vai escrever com letra cursiva. Por favor, eu sei que alguns ainda estão tendo dificuldades para escrever com a letrinha cursiva, mas precisamos nos esforçar para conseguir escrever com essa letrinha, tá bom? Então vamos tentar escrever nesse espaço agora, com a letrinha bem bonita, com a letra cursiva, tá? O nome do outro material utilizado na construção da sua moradia. Talvez aqui nessas quantidades de 9 materiais que foram colocados aqui, ficou faltando algum material ou que você percebeu na sua casa e que tem lá, mas que não está citado aqui. Então você pode escrever aqui nesse espaço, de preferência com a letra cursiva. Nós vamos falar quais são os profissionais, as pessoas que trabalham para construir uma casa. E a gente percebe que nós temos diferentes tipos de profissionais que estão envolvidos nesse desenvolvimento, nessa construção de uma moradia. Vamos conhecer juntos quem são essas pessoas. Aqui na página 14, a gente observa que a gente vai recortar e colar para a gente descobrir quem são os profissionais envolvidos na construção de uma casa. O que você vai fazer? Você observa que aqui na página 15 tem ao lado os profissionais, não é? Então tá pedindo para você recortar as imagens ao lado. Nesse momento, a gente vai precisar da ajuda de um adulto, tá? Ou da mamãe ou do papai, quem estiver realizando a atividade com você. Lembra que a tia sempre orienta que o adulto recorte esse pedacinho aqui para separar a folhinha do livro, porque a gente tem atividade na outra folha, na parte de trás, para a gente não recortar o que não deve. O adulto vai recortar aqui para você e você, minha criança, meu aluninho do primeiro ano A e do primeiro ano B, vai separar o profissional. Combinado? Fica mais fácil assim. Você vai recortar as imagens ao lado e depois você vai colar aqui na página 14 para completar a informação sobre cada um desses profissionais. Então vamos lá. Você observa que os profissionais, cada um tem o seu nomezinho embaixo para você identificar melhor. Primeiro nós vamos falar sobre o arquiteto. O arquiteto é aquele que desenha e planeja como será a sua moradia. Então o arquiteto é aquele que faz a planta da casa, ele desenha, né? Como será a casa, como aquela casa vai ficar depois de pronta. Então você vai recortar o arquiteto
e você vai colar aqui. Já no número 2 está falando sobre o engenheiro. O engenheiro é responsável pelo projeto da casa. Ele acompanha todas as etapas da construção. Então o engenheiro ele está sempre de olho para ver se aquilo que está sendo construído está combinando ou está sendo acompanhado pelo que foi feito na planta da casa, no desenho da casa. Então ele acompanha a construção em todas as etapas. Já no número 3 vem falando do pedreiro, que nós conhecemos bem, não é mesmo? É ele que ergue as paredes, coloca o piso, instala as portas e as janelas. Então, o pedreiro é ele que vai colocando um tijolinho em cima do outro, colando com cimento. Ele vai colocar o piso no chão. Ele vai poder colocar a porta e a janela. E vai começando a nossa casinha a aparecer. Já o quarto é o eletricista, que cuida da parte elétrica, colocando fios e tomadas. Toda casa precisa de luz. Para isso, a gente tem o eletricista. O eletricista ele vai colocando e instalando na nossa casa os fios para a gente poder conseguir ligar os nossos eletrodomésticos na tomada e também ter a luz para a gente poder ver as coisas dentro da casa. Já no 5 vem falando sobre o vidraceiro, que ele instala os vidros nas janelas. Então, as janelas já foram colocadas. Então, vem o vidraceiro que trabalha com o vidro e ele vai colocar o vidro nas janelas, tá? E por último, a gente tem o pintor, que o pintor ele faz a pintura das paredes, finalizando a construção. Então, o pintor vem depois que já tá as paredes bonitinhas, lisinhas, as tomadas já colocadas, a instalação da luz, os vidros nas janelas, vem o pintor e ele pinta a casinha da gente com a cor que a gente desejar, finalizando assim a construção. Então a gente observa que tem 6 profissionais que fazem parte da construção de uma casa, que é o arquiteto, que você vai colar aqui, que é o engenheiro, que você vai colar aqui, o pedreiro, olha o pedreiro aqui, você vai colar no número 3, o eletricista, que é o número 4, olha aqui ele mexendo com os fios, você vai colar aqui. O vidraceiro, aqui ele colocando o vidro na janela, você vai colocar aqui. E por último o pintor, olha aqui o pintor, e você vai colocar aqui. Então você vai colar bem bonitinho, é só você se basear, porque cada imagem tem uma cor de letra, fica mais fácil ainda para você identificar aonde você vai colar cada um. Você observa que o arquiteto está com a letrinha laranja, e ele aqui também está com a letrinha laranja. Então isso também facilita onde você vai colar, tá bom? Já aqui na parte do Saiba Mais, na página 15, vem falando o seguinte. Em nosso país, muitas pessoas não têm lar. Geralmente, por causa da falta de condições financeiras, elas acabam morando nas ruas. Algumas vivem em abrigos feitos de lona ou de papelão e outro embaixo da ponte. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, não é mesmo, turminha? Embora a gente saiba que todos têm direito a ter moradia, infelizmente, algumas pessoas elas acabam não tendo esse lar, né, as suas casas. E por causa de condições financeiras, por não terem dinheiro para manter uma casa ou uma moradia, elas acabam vivendo em abrigos, né, do governo. Elas acabam morando em casas com lonas, elas acabam morando em casas de papelão, né, nas ruas mesmo. E a gente acaba vendo muitas das vezes essas pessoas nas ruas, né? E agora você pode responder isso através de um áudio ou através de um vídeo bem pequeno lá no nosso grupo, respondendo essas 3 perguntas. Você já viu essas pessoas que moram nas ruas? Como você imagina que deve ser a vida delas? E na sua opinião, o que nós podemos fazer para que todos tenham o seu direito à moradia respeitado? A tia vai gostar muito de ouvir a sua opinião, tá? Se você já viu essas pessoas que acabam sendo moradores de rua, como você imagina que deve ser a vida delas morando nas ruas e o que você acha que podemos fazer para que todos nós tenhamos direito à moradia. O nosso direito a ter moradia ele seja respeitado. Se você quiser, você pode gravar um áudio ou um vídeo bem pequenininho de 30 segundos explicando a sua opinião e respondendo essas perguntas. A tia Jenny e o tio Vini vamos ficar muito felizes em ver você desenvolvendo e mostrando a sua opinião sobre esse assunto no nosso grupo. Vamos passar para a próxima página. A gente vai observar que aqui na última página vem falando o seguinte. Agora eu já sei. Aqui no meio a gente tem lar,
casa, moradia ou residência. A gente sabe que são palavras diferentes, mas que elas querem dizer a mesma coisa. Lar, casa, moradia ou residência é o local onde nós moramos com a nossa família. E agora você já sabe que ela pode ser térrea, um sobrado ou um apartamento. Ela pode ter um andar ou 2 andares, né, isso é chamada de sobrado, ou uma em cima da outra em formato de prédios, compondo apartamentos. Você também aprendeu que a casa ela é dividida em cômodos ou dependências, como quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem, né? E cada casa ela é dividida de uma forma diferente. Você também aprendeu que o nosso lar, ele nos protege do calor, do frio e da chuva. E que a nossa moradia é um lugar de convivência com a nossa família e com os nossos amigos. Você também aprendeu que a nossa casa é um direito de todos. Todos têm direito a uma moradia. Você também aprendeu que a construção de uma casa ela envolve vários profissionais, não é mesmo? E que para a casa ela pode ser construída de diferentes tipos de material. Quantas coisas você aprendeu sobre a casa, sobre a nossa moradia? Já agora você vai fazer um lindo desenho para representar aqui embaixo o que você mais gostou de estudar nesse capítulo. Nós falando sobre casas e moradias, sobre todas essas coisas aqui, sobre cômodos de uma casa, sobre a proteção que a nossa casa nos dá, sobre a questão da casa ser o lugar onde moramos com a nossa família, como essa casa é construída, quais são os materiais que nós usamos para construir essa casa e o nosso direito de ter a casa, a nossa casa, né? O nosso lar. Então você vai desenhar aqui o que você mais gostou de estudar nessa unidade referente à casa, moradia e à residência, tá bom? Faça um desenho bonito, criativo e pode pintar para o seu desenho ficar ainda mais bonito. E agora que você já terminou de realizar a atividade, se você tiver alguma dúvida, estou esperando lá no grupo, eu e o tio Vini, o seu vídeo, a sua opinião, né, que a tia pediu, e ver as suas atividades realizadas. E se você tiver alguma dúvida, a gente pode se ajudar lá. Vamos para o nosso grupo?